Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Que bom que vocês agora estão aqui para a gente aprender sobre o verbo to be, porque lembra que a gente aprendeu os pronomes do caso reto, pronomes pessoais do caso reto? Lembra? A gente aprendeu I, you, he, she, it, we, you e they. Lembra deles? Se você não lembra, volta para a aula anterior para a gente relembrar, porque a aula de agora vai ter muito a ver com com esses pronomes que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? Bem, vamos começar. Famoso verbo to be, né? Todo mundo fica, ué, mas como assim o verbo to be? O que é isso? O que significa isso? Como que você fala to be, sendo que você escreve to be, né? Calma, tudo bem? Porque mais adiante, ou seja, daqui umas 2, 3 aulas, eu vou colocar uma aula para vocês do alfabeto, ok? Porque a gente pronuncia o alfabeto de uma forma diferente. Então, vocês vão ver que as palavras são lidas conforme a pronúncia do alfabeto em inglês, que é diferente do português, tá bom? Bem, vamos lá para o verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Mas vocês devem estar pensando, ué, como assim um verbo significa ser e estar? É porque no português nós temos dois verbos diferentes. Nós temos ser e nós temos estar. Cada um significa uma coisa, de verdade. No inglês, o verbo to be pode significar ou ser ou estar. Depende da situação, depende do contexto. Lembra que eu falei na aula passada que muitas coisas dependem do contexto? Então, aqui no caso também. O to be pode significar tanto ser quanto estar, a depender do contexto, ou seja, da situação, das circunstâncias, tá bom? Vamos lá. As pessoas veem o to be e falam, ué, quer dizer então que o to significa ser e o be significa estar? Não, nada a ver, ok? To be juntos significa ser ou estar. Então, por que tem esse to aí na frente, sendo que o be é o que importa? O be é o verbo, né? Ser ou estar. Esse to, neste caso, é uma indicação de que o verbo está no infinitivo. Lembra qual é a forma infinitiva do verbo? É as formas que terminam com ar, er, ir, or, tá bom? Então, lembra, ó, ser, estar, andar, continuar, parecer, olhar, tudo que acaba com ar, ir, ou seja, tá na forma crua do verbo, sabe? Essa forma primordial do verbo que não está conjugada. No caso, ele tem o to antes, ok? Então, esse to be é só para indicar que tá no are, er, ir, or do verbo, tá bom? Então, em vez no inglês, em vez de eles mudarem a terminação do verbo, eles só colocam esse to antes, que é para indicar que o verbo está no infinitivo, ok? To be, ou seja, ser. To be pode significar ser e to be pode significar estar, ok? Então, to be é um verbo muito importante que a gente vai aprender, que ele pode ser tanto verbo auxiliar quanto verbo principal, e isso a gente vai aprender mais adiante, não se apeguem a isso agora, tá bom? Em uma frase. Então, tudo bem. Antes da gente começar a ver o inglês, vamos lembrar do português. Lembra no português os pronomes que a gente aprendeu? Que tem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Vamos pegar primeiro o verbo ser, né? Que o to be significa tanto ser quanto estar. Vamos ver primeiramente o verbo ser, tá bom? No português. No português, no presente do indicativo, ou seja, no tempo do presente, que é o que a gente está vendo agora, tempo verbal do presente, a gente não está vendo passado, a gente não está vendo futuro, a gente não está vendo nada além do presente, ok? No presente, o verbo ser em português fica como? Fica eu sou, tu és, ele, ela é, nós somos, vós sois, eles são, não é? Eles, elas são. Então você percebe, ó, olha que coisa estranha. De ser mudou para sou, né? Não mudou muita coisa, mas mudou. De ser mudou para é. Olha, mudou completamente.
ser, ele é. Mudou o verbo inteiro, mudou, formou uma palavra nova. Por que isso é importante? Porque no inglês isso vai acontecer também. Mas fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque no inglês só existem 3 formas, 3 diferenças do verbo to be. Olha só no português quantas existem. Sou, és, é, somos, sois, são 6. 6 formas. E no inglês existem só 3, que a gente vai ver logo a seguir, tá bom? Eu só tô dando essa introduçãozinha em português pra gente conseguir fazer a correspondência entre o verbo no infinitivo, ou seja, ser, e como ele muda quando ele é conjugado. Então, quando ele é conjugado no presente do indicativo agora, ó, ou seja, quando a gente transforma o verbo para se adequar ao pronome, ao sujeito, ele muda, ó, ele vira de ser, quando ele junta com o eu, fica eu sou, né? O ser, quando ele junta com o você, ele fica é, você é, não é? Só para vocês terem essa noção que no inglês também acontece isso, tá bom? Agora vamos ver o verbo estar. O verbo estar, a gente já viu o ser, vamos ver o verbo estar. Olha lá, o estar muda menos do que o verbo ser, né? Se a gente for pensar bem, porque olha lá, eu estou. Então de estar mudou para estou, né? Tu estás. Ele, ela está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, tecnicamente, mudou só o finalzinho, não é uma mudança tão drástica quanto o ser, que muda totalmente em alguns casos, ok? Só relembrando. Agora, ó, vamos ver finalmente como o verbo ser ou estar em inglês, que é o to be, exatamente, como o to be muda para cada pronome, igual a gente viu antes, ok? Primeiro eu gostaria de dizer que sim, tem apenas 3 formas, como eu disse. Mas vamos ver um por um pra gente ver, pra gente reunir essas 3 formas, tá bom? Ó, vamos lá. Primeiro vamos relembrar os pronomes. Quais são os pronomes? I, que significa eu. You, que significa você ou vocês, né? He, que significa ele. She, que significa ela. It, que significa ele ou ela para coisas, objetos ou animais. Isso aí. We, que significa nós. You, que nesse caso significa vós ou vocês, né? E they, que significa eles ou elas, tanto para seres humanos quanto para coisas ou animais, etc. Tá bom? Lembra? Então essas são as pessoas nas quais a gente vai conjugar o verbo to be. Vamos lá. I. O verbo to be, que tá lá no infinitivo, igual ser, igual estar, tá o to be. O to be, quando ele vai para a pessoa I, que é eu, ele se transforma em am. I am significa eu sou ou eu estou, depende do contexto, tá bom? Segunda pessoa, que é you. Quando a gente tem o to be e ele vai se transformar para passar para o you, para juntar com you, o que ele vira? De to be muda para are. Então fica you are. Olha que estranho, que mudança completa, né? De to be passa para am, de to be passa para are. Muito estranho, mas tudo bem. Por enquanto a gente já já vimos 2 formas, né? Falta só uma, que a gente vai ver agora. O to be, quando ele vai mudar para o he, que é ele fica is. He is. Ele está ou ele é. Perfeito? She, que é ela, também é is. Tá vendo? Então, she is. Ela é ou ela está. Ok? We are. Nós somos ou nós estamos. Depende do contexto. Ok? You, vocês, are também. Então, vocês são ou vocês estão. Ok? E por último, they, que significa eles ou elas, tanto para pessoas quanto para coisas ou animais, para tudo. Ok? They are. They are significa
eles são ou eles estão. Então, vocês perceberam que, no fundo, o to be só tem 3 formas diferentes quando ele é conjugado no presente do indicativo. Ou seja, am, are e is, não é? Olha só, vamos ver. Am, só para I. Are, para you, we, they, né? Is, para he, she, it. Olha como ficou fácil. Em vez de ter 6, né? Eu, sou, tu, és, ele, ela, uma coisa diferente para cada, tem 3 só. E todos eles têm a correspondência necessária, ok? Perfeito, agora é só você combinar o capítulo, a aula anterior, né, que foi dos pronomes, com essa aula, e aí você já tem uma resposta. Olha só, alguém te pergunta alguma coisa, que a gente vai aprender daqui a pouco, ok? Não se assuste. Alguém te pergunta alguma coisa e você pode responder com sim, eu sou, ou sim, eu estou. Como você fala? Você fala yes, I am. Viu? Já tem uma resposta, já formou uma frase. Legal, né, gente? Muito bom. Agora vamos às pronúncias, ok? Repitam após mim. Repitam depois de mim, ok? Vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok? Repetiu tudo direitinho? Só um adendo. Quando você for falar I am, esse am é AM. AM, sozinho. O que significa que você não pode falar I am, porque não tem um i no final, né, gente? Não tem um i no final. Você não pode falar I am. Não. Você tem que falar I am. 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 Ok? I am. Com esse M silencioso, entre as, não silencioso, mas esse M assim, acabou nele, entendeu? Acabou no M. Você não pode falar me. Não pode. Isso é muito importante. Então é I am, ok? You are. E he, she, it, is. Tá bom? Então, recapitulando, vocês entenderam, não é? Que o verbo to be, que significa ser ou estar, dependendo do contexto, pode ser conjugado de 3 formas para o inglês, ok? Ou ele vira am, quando estiver junto com I, ou seja, I am, eu sou ou eu estou, tá bom? Ou ele vira are, para as pessoas you, we, they, ou seja, você, vocês, nós, eles ou elas. Então, você é, vocês são, eles ou elas são, nós somos. E a mesma coisa com estar, pode ser também. Pode ser também você está, vocês estão, nós estamos, eles ou elas estão, ok? Então pode significar tudo isso. E o verbo to be se transforma em is quando o sujeito for he, she ou it. Ele, ela, ou ele, ela, né, ou isso, se for o caso, para coisas ou animais. Então, olha só, fica he, she, it, is. Então, essas são as conjugações do verbo to be. Lembrando que o to é só um indicativo de que o verbo está no infinitivo. O que é infinitivo? Aquela forma do verbo que ele está em are, er, or, tá bom? Então, ele está na forma crua dele, na forma não modificada dele, tá bom? Na forma não conjugada. Aí, quando a gente conjuga, ou seja, quando a gente adiciona ao pronome, ao sujeito, para ele realizar a ação de ser ou estar, aí ele muda, ok?
Então é isso, gente. Vocês acabaram de aprender o verbo to be, o verbo ser ou o verbo estar. Nas próximas aulas, a gente vai aprender vocabulário para poder montar frases com esse verbo e com esses pronomes que a gente acabou de aprender. E a gente vai aprender a forma negativa do verbo to be, para você falar não sou, não estou, etc. E também a gente vai aprender a montar perguntas, ok? Com o verbo to be. Não se preocupe que eu vou fazer tudo bem devagar com vocês. Apesar de as aulas serem rápidas para vocês conseguirem assistir em qualquer tempo que vocês quiserem, eu vou explicar tudo divididinho, ok? E tudo vai ficar bem claro para vocês. Até a próxima aula. Tchau!